Olá, tudo bem? Me diga, você acha que sabe interpretar um texto? Então, eu quero começar com uma pergunta. Você já errou uma questão de prova, mesmo sabendo o conteúdo? Já marcou uma alternativa e depois percebeu que tinha entendido a pergunta errado? Já leu uma mensagem no WhatsApp e interpretou completamente diferente do que a pessoa queria dizer? Se isso já aconteceu com você, o problema talvez não seja falta de inteligência. Talvez você tenha caído em uma armadilha de interpretação. E é nesse vídeo que eu vou mostrar algumas das principais técnicas para você entender melhor textos, questões, notícias e principalmente para escapar das famosas alternativas pegadinha. Então fique até o final, porque interpretar bem um texto não é apenas uma habilidade para a prova, é uma habilidade para a vida. Vamos começar pelo básico, a ordem dos acontecimentos. Imagina que eu diga: João chegou em casa, depois percebeu que estava sem a chave, então chamou alguém para abrir a porta. Agora imagine se eu mudasse a ordem. João chamou alguém para abrir a porta, depois percebeu que estava sem a chave, então chegou em casa. Percebeu? As mesmas informações podem produzir uma história completamente diferente quando a ordem muda. Por isso, quando você lê um texto narrativo, tente identificar 4 momentos. Primeiro, qual era a situação inicial? Depois, o que aconteceu para mudar essa situação? Em seguida, como o problema se desenvolveu? E, finalmente, como tudo terminou? Uma dica simples: pergunte ao texto: o que aconteceu primeiro? Qual acontecimento provocou o problema? Qual foi o momento mais importante? E como tudo terminou? Se você conseguir responder essas 4 perguntas, já terá entendido a estrutura básica da narrativa. Vamos falar de 3 coisas que parecem iguais, mas não são: resumo, parafrase e recontagem. Imagine que alguém conte uma história de 10 minutos. O resumo seria você dizer: basicamente aconteceu isso, isso e isso. Você reduz o texto e mantém apenas as ideias principais. A parafrase é diferente. Você conta praticamente a mesma informação, mas usando outras palavras. É como dizer: eu não vou repetir exatamente o que o autor escreveu, mas vou dizer a mesma coisa de outra maneira. Já a recontagem permite algo diferente. Você pode contar a história novamente, acrescentando explicações, adaptações ou até uma forma mais pessoal de apresentar os acontecimentos. Então, grave: resumo, reduz; parafrase, reescreve; recontagem, reapresenta. E cuidado, em uma questão de prova, confundir essas 3 ideias pode fazer você escolher uma alternativa que parece correta, mas não é. Vamos agora conhecer uma das habilidades mais importantes da interpretação: entender aquilo que o texto não diz diretamente. Veja essa frase: Pedro fechou a janela e pegou o guarda-chuva antes de sair. O texto não diz está chovendo, mas você provavelmente pensou nisso. Por quê? Porque você fez uma inferência. Você utilizou as pistas do texto para chegar a uma conclusão. É como ser um detetive. O texto, ele deixa pistas e você precisa descobrir o que elas significam. Mas atenção, inferir não é inventar. Você não pode imaginar qualquer coisa. A conclusão precisa estar baseada nas informações do texto. Então lembre, informação explícita é aquilo que está escrito. Inferência é aquilo que você consegue concluir a partir das pistas. Você está encontrando uma resposta no texto ou está inventando uma resposta na sua cabeça? Essa diferença pode decidir uma questão. Agora imagine que você encontra uma palavra desconhecida. Você para de ler? Não necessariamente, porque muitas vezes o próprio texto explica o significado daquela palavra. Uma mesma palavra pode ter vários sentidos. Por exemplo, a palavra rede. Ela pode ser uma rede de dormir, uma rede de computadores, uma rede social ou até uma rede de proteção. Depende do contexto em que ela se apresenta, né? A palavra é a mesma, mas o contexto muda tudo. Por isso, quando você não souber o significado de uma palavra, observe.
Quais palavras aparecem perto dela? Que verbos e adjetivos estão relacionados a ela? É possível substituí-la por um sinônimo, por exemplo? O sentido do texto continua o mesmo? E existe uma dica muito importante. Não tente entender uma palavra isoladamente. Leia a frase inteira. Muitas vezes o contexto é como uma pista que revela o verdadeiro significado da palavra. Vamos pensar em uma placa de trânsito. Ela pode ter pouca ou nenhuma palavra. Mesmo assim, você entende a mensagem. Isso acontece porque existe comunicação não verbal. Imagens, cores, gestos, símbolos e expressões também comunicam. A linguagem verbal utiliza palavras. A não verbal utiliza imagens, símbolos e outros elementos visuais. Muitas vezes, as duas aparecem juntas, a verbal e a não verbal. É o que acontece em uma propaganda, uma charge, em uma história em quadrinhos ou até em um meme. E aí vem uma pergunta importante. A imagem está apenas decorando o texto? Ou ela está mudando completamente ou até contradizendo a mensagem escrita? Essa é uma das grandes armadilhas das questões de interpretação. Nunca analise apenas as palavras, observe também aquilo que a imagem está dizendo. Vamos falar de uma coisa que derruba muita gente em provas: o enunciado. Muitas vezes o aluno até sabe o conteúdo, ele lê o texto, conhece a resposta, mas erra porque não percebeu o que a questão estava pedindo exatamente. Veja algumas palavras perigosas: incorreto, exceto, infere-se, conclui-se, segundo o autor. Essas palavras mudam completamente a tarefa. Se a questão pede a alternativa incorreta, você não pode procurar a correta. Se pergunta o que se infere, você precisa fazer uma dedução. Se diz, segundo o autor, a sua opinião pessoal não é o que mais importa. Então, antes de olhar as alternativas, faça uma coisa: leia o comando da questão com atenção. Pergunte: o que exatamente estão pedindo para eu encontrar? Muitas vezes a resposta está menos na dificuldade do texto e mais na atenção ao enunciado. Chegamos a uma das partes mais importantes: os distratores. Distrator é uma alternativa errada criada para parecer correta. É a famosa pegadinha, né? Existem alguns tipos muito comuns. Primeiro, um detalhe isolado. A alternativa traz uma informação verdadeira do texto, mas ela não responde à pergunta. Segundo, a conclusão exagerada. O texto diz algumas pessoas, a alternativa afirma todas as pessoas. O texto apresenta um exemplo, a alternativa transforma aquele exemplo em uma regra geral. Terceiro, a comparação indevida. O texto apenas apresenta dois elementos, mas a alternativa diz que um é melhor, mais importante ou até superior ao outro. Quarto, a inversão de sentido. O texto diz uma coisa, a alternativa diz exatamente o contrário. Então, quando estiver fazendo uma questão, não pergunte apenas: essa alternativa parece verdadeira? Pergunte: ela responde exatamente ao que foi perguntado? Essa é a diferença entre uma alternativa verdadeira e a alternativa correta. Vamos agora para uma rota segura, né? Vamos mostrar uma espécie de rota para resolver as questões. Então vamos lá. Primeiro, volte ao enunciado. Leia novamente o comando. Segundo, descubra qual é o foco principal do texto. Não se distraia com uma informação secundária. Terceiro, desconfie dos extremos. Palavras como sempre, nunca, todos, nenhum, somente merecem a sua atenção. Elas podem estar corretas, mas precisam estar realmente apoiadas pelo texto. E, finalmente, separe a opinião do autor da sua própria opinião. Você pode discordar completamente do autor, mas se a questão perguntar segundo o texto, a sua opinião não é a resposta. Na prova, não vence quem tem a opinião mais interessante, vence quem consegue identificar o que o texto realmente afirma. Vamos agora ver como é que a gente encontra a ideia principal do texto. Chegamos a uma das perguntas mais importantes, né? Qual que é a ideia principal do texto?
Uma técnica simples é imaginar que você precisa explicar aquele texto para alguém em apenas uma frase. O que você diria? Para encontrar essa frase, procure no texto a palavra ou a ideia que mais se repete, o assunto que aparece em vários momentos e a mensagem que conecta as diferentes partes do texto. Pense assim: a ideia principal é a mãe, as outras informações são os filhos. Os exemplos, os dados e as explicações ajudam a desenvolver a ideia principal, mas eles não são necessariamente a ideia principal. Então, quando terminar de ler um texto, pergunte: se eu tivesse que resumir tudo em uma única frase, qual seria? Se você conseguir responder, provavelmente encontrou a ideia central. Agora, por último, eu quero fazer um desafio para você. Na próxima vez que você for ler um texto, uma notícia, uma questão de prova ou até uma postagem nas redes sociais, tente fazer 5 perguntinhas. Qual é a ideia principal? O que está explícito? O que posso inferir? Qual é a intenção de quem produziu esse texto? E existe alguma informação tentando me levar a uma conclusão exagerada? Se você começar a fazer essas perguntas, vai perceber uma coisa: interpretar não é apenas ler palavras. Interpretar é observar pistas, é perceber intenções, é conectar informações e é desconfiar quando uma alternativa parece perfeita demais. Eu realmente espero que esse vídeo tenha ajudado você. E compartilhe esse vídeo com alguém que sempre diz: eu sabia a matéria, mas errei a questão. Lembre-se, ler é decodificar as palavras, interpretar é descobrir o que elas realmente querem dizer. Tchau e até o próximo vídeo.